É como você vive num mundo cheio de perturbação sem se perturbar. Então, é uma questão das aquisições, é uma lição muito importante. A gente tem uma mania de colocar a responsabilidade no colo do outro. Mas a nossa parte, será que nós estamos fazendo? Nesse ambiente, nesse momento que a companheira estava ali, recebendo a informação que a sua mãe estava num processo de desenlace iminente, sofreu todas as consequências das atitudes que nós vimos no capítulo 19 e no 20, do abandono do lar do marido. Ela procurou auxílio da Teodonília, recebeu o amparo também do Aulos, através de um tratamento espiritual que foi feito, e ela se mantinha serena, apesar de estar mergulhado naquele ambiente de perturbação. Então, aí veio a resposta do que às vezes a gente, isso me angustia, me perturba. Procure sintonias positivas, porque é dessa forma, quando você começa a criar a sua psicosfera positiva, as suas vibrações vão também tornando de maneira positiva e equilibrado o ambiente ao seu redor. Eu não preciso esperar que o outro faça, eu tenho que fazer a minha parte. E o André continua, sem conseguir explicar a si mesmo a serenidade balsâmica que lhe tomou gradativamente a alma, aquietou-se entre a fé e a paciência, na certeza que não lhe faltaria o amparo do plano espiritual. Então, naquele momento difícil, ela estava vendo a situação do desenlace da mãe, vendo a situação de sofrimento, pelaquele momento de angústia e de perturbação, ela se manteve serena porque ela tinha certeza: estou recebendo o amparo do plano espiritual. As conexões que foram estabelecidas entre ela e a equipe espiritual que a amparava mais diretamente com a Teonília, com o André, com o Aulos, fez com que ela entendesse o momento e disse: preciso demonstrar serenidade e paciência e equilíbrio, porque o momento é um momento muito nobre para o espírito que está no processo de desenlace. Essa é uma questão que é difícil. Nessas horas, geralmente a gente se perturba. Mesmo nós que somos espíritas, que acreditamos nas vidas sucessivas, que entendemos o fenômeno natural da volta ao mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, nós nos desequilibramos nesse momento de passagem. É difícil, porque ainda nós estamos na janela de tempo de uma vida entre nascimento e morte. E a gente se pergunta, e depois? Eu não vou vê-lo mais? Eu vou entrar, ele vai sumir, vai desaparecer? Há aquela interrogação para todos nós, mesmo aqueles que acreditam na existência da alma. É um momento de separação. Então é um momento que toca, nos sensibiliza. Então a manifestação através das lágrimas é natural. O problema é até que ponto essa manifestação sai do emocional para já, vamos chamar, da perturbação espiritual. Então nessas horas a gente tem que ter cada vez até mais fé e confiança, porque ali a gente vai ver até o final do capítulo, é um momento muito delicado para o espírito que está em processo de desenlace. Então, nessa hora que a gente está próximo a um amigo, a um familiar, ou até de uma pessoa mesmo desconhecida, buscar a sintonia com o plano espiritual, porque aquele companheiro que está passando pelo processo de desenlace vai receber todo um auxílio e a gente contribui para o equilíbrio daquela psicosfera no momento do desenlace. E o André continua fazendo a observação: longe de perceber a ternura de que era objeto por parte da devotada amiga, recebia-lhe os apelos confortadores em forma de sublimes pensamentos de esperança e de paz. Como havia a sintonia entre ela e o espírito da Teodonília, ela estava captando e se sentindo tranquila e serena para enfrentar a situação que via mais adiante. Então, apesar daquela situação, o que eu vou fazer?
que minha mãe passando essa situação, nessa pensamento deslocado, enxergando, ela procurou se serenar, sintonizar com um plano espiritual mais positivo que estava ali do lado, para que pudesse auxiliar o processo da mãe, e vai até a mãe e diga: está na hora de fazermos uma prece. Bom, aí o André vai fazer a observação da psicosfera com relação à dona Elisa, a enferma que estava no processo de desencarne. E ele começa então colocando o que a dona Elisa expressava em voz alta, gritando, como a gente já viu ali: o assassino me espreita, não sei como escapar, estou igualmente cercada por enormes aranhas, que fazer para salvar-me? Ai, as serpentes, ameaçam-me da porta, que será de mim? E a mãe dizia: sinto que o nosso Olímpio, que é o filho, está conosco. Meu filho desceu do céu e veio buscar-me. Não tenho dúvida, meu filho é o meu filho. Então ela reconhece naquela entidade o filho, talvez pela sintonia do amor maternal. Havia já uma ligação espiritual entre os dois, possivelmente até de vidas anteriores, e ela conheceu a entidade e identifica como filho. Mas no sentido dela, o filho era um anjo celestial, era o perfeito. Ela não estava percebendo a situação real do próprio filho. Identificava toda a psicosfera ao redor dele, com as aranhas, as cobras, e o assaltante, o assassino que estava espreitando, não percebia que aquilo era reflexo da psicosfera do seu filho. Para ela, ele estava numa situação de privilégio no céu, era um anjo que descia para auxiliá-la. E o André faz observação com relação ao Olímpio, o rapaz. O rapaz assassinado no outro tempo, jungia-se a ela a maneira de planta parasitária, asfixiando um arbusto raquítico. Então a ligação era tão forte, que ele fala, se assemelhava àquelas plantas parasitárias que às vezes a gente identifica em algum arbusto, que chega a sufocar a próprio arbusto, que acaba morrendo pela presença do parasita. Então, a ligação muito forte, ou seja, ele sugava energias da mãe e da mesma forma que ele transferia para ela aquelas energias perturbadoras. Toda aquela ansiedade, aquela agitação da mãe era o reflexo das vibrações que o Olímpio passava para a mãe. Então, ela estava uma ligação extremamente forte. Não era uma conexão que foi durante muito tempo em que, apesar de ter sabido a real situação do desenlace do filho, ela tinha como um mito, uma divindade, e buscou pelo seu pensamento a conexão com o Olímpio. E aí o Aulus faz uma observação que é muito, muito, muito boa. Ele dá a explicação sobre aquele quadro que estava ali. A nossa amiga supõe no filho um gênio guardião, quando na realidade é o infeliz que a deixou dominar, mesmo depois de perder o veículo carnal, pelo vício da embriaguez. Ele é um alcoólatra impenitente, desligado da carne e já intensamente minado pelo delírio tremes, não teve forças de mentalizar a recuperação que lhe é imprescindível e prosseguiu em companhia daqueles que lhe pudessem facultar o prolongamento dos excessos em que se comprasse. Então, o rapaz, já mesmo no corpo físico, sentia já as suas vibrações eram tão ligadas ao uso da bebida, que quando ocorreu o homicídio e ele desencarnou, ele vai buscar as mesmas vibrações, os mesmos companheiros, porque aquilo não fazia falta. Era um alcoólatra que continuou alcoólatra no mundo espiritual. Em vez de procurar a sintonia
na espiritualidade positiva, para que ele pudesse, aos poucos, reorganizando o seu mundo espiritual. Não, ele buscou aquilo que fazia falta. E a gente vê aqui, mais uma vez, a vontade. A nossa vontade nos direciona ao nosso objeto do desejo. Buscamos aquilo que desejamos. E às vezes a gente nos coloca como vítima. Então, talvez, analisando o quadro sobre um aspecto, a gente coloca muito dele, mas ele era um coitadinho, não teve chance. Teve chance, e tem chance, e terá chance. Ele precisa buscar esse contato para que sinta a presença espiritual e ele possa, então, começar um processo de renovação da sua jornada evolutiva. Tá? Continuando, para a gente chegar até um pouco mais, o Aulus ainda faz uma outra observação. Evocado pela insistência materna, veio parar nesse quarto. Elisa, se libertando gradualmente do vaso físico, transfere o campo emotivo do círculo da carne para a esfera do espírito, passando compulsoriamente a sofrer o influxo pernicioso da entidade que ela própria trouxe para junto de si, usando a vontade e o pensamento. Então a gente vê que às vezes, mas ele não está vendo que a mãe está sofrendo as consequências da sua proximidade? Não, mas ela o chamava, ela invocava. Era tão forte a ligação, como ele relata o André Luiz, que parecia uma planta, uma erva daninha dominando um arbusto fraco. De tão forte essa ligação. Mas foi ela própria que invocou, que sentia necessidade, que buscava, que queria, usando a vontade e o pensamento. Então a gente vê nessa situação, a primeira coisa, a vontade e o pensamento da Dona Elisa buscando a entidade perniciosa e perturbada do filho, e a vontade e o pensamento da Anésia buscando a sintonia do plano espiritual para reequilibrar. É o mesmo procedimento. É o foco aonde você direciona as suas ondas mentais. É a tua sintonia, é o teu ajuste. Então, na hora que eu estou procurando o equilíbrio, eu tenho que ajustar as minhas forças mentais para que o meu pensamento e a minha vontade vibrem em direção das forças que me equilibram. Porque se eu desejar o equilíbrio e continuar vibrando negativamente, eu vou buscar aquilo que o meu pensamento está direcionando. Eu atraio e vou até o objeto do desejo do meu pensamento e da minha vontade. No mundo espiritual não existem máscaras, não existem fantasias. Somos lá o que realmente somos na nossa vontade e no nosso pensamento. Criamos, como o André mesmo fala, essa psicosfera ao nosso redor. Aqui nós podemos usar uma máscara, usar de artifícios para mostrarmos uma imagem. Lá não. Lá somos exatamente aquilo que realmente somos. Então busquemos coisas positivas, coisas que equilibram, coisas que nos trazem, de certa forma, a serenidade, a paz, para que possamos continuar a nossa jornada dentro desse aspecto positivo. E o Aulus continua ainda. Na posição em que se colocam, são ambos, assim, por força das circunstâncias, duas mentes sintonizadas na mesma faixa de impressões. Enfraquecida a qual se encontra, a enferma se submete facilmente ao domínio do rapaz, cujo pavor e cujo desequilíbrio lhe transfundem na alma submissa e afetuosa, atraindo o filho num estado de passividade profunda, assimila-lhe de modo espontâneo as correntes mentais, retratando-lhe a desarmonia interior. A própria condição física debilitada
facilitava essa ligação. Então, as duas mentes estão muito conectadas na mesma faixa de impressão. Eram as duas vibrando naquele desequilíbrio. E ela levava, também passava a ele as suas impressões. Havia uma simbiose, né? uma troca, um alimentando o outro. É uma situação muito comum quando a gente vê em casos, por exemplo, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, algumas situações de possessão, há os relatos no livro, em que essa simbiose é muito estreita. Quebrar esse laço é realmente difícil. Nessa situação em que a entidade espiritual já estava no processo de desenlace, alguma coisa teria que ser feita, porque para que pudesse ocorrer o processo natural de desenlace e tratamento no plano espiritual. E é o que a gente vai ver quando o Aulus começa, então, a uma terapia magnética, que o André Luiz fala, ele aproxima-se e começa, através de passes magnéticos, ele consegue afastar a entidade Olímpio, que é o filho, da mãe, que é a Dona Elisa. Nesse momento, ela que estava vibrando, agitada, gritando, falando, descrevendo as cenas, ela automaticamente para e começa a serenar primeiro e depois entra em absoluta prostração. E isso impressiona o médico, que acontece até a amnésia. Então, toda aquela sensação, aquela agitação, termina com o afastamento através da terapia magnética do Olímpio. E o Aulus, então, explica a condição. Ele fala: a atuação do filho desencarnado alimentava-lhe a excitação mental a incidir sobre o campo nervoso. Agora está confinada às energias que lhe são próprias. Houve um processo de magnetização para que o espírito do Olímpio afastasse da mãe. Nessa hora, as vibrações agitadas daquela entidade deixam de penetrar no campo magnético da Dona Elisa. E ela, então, se asserena e entra no estado de prostração, já mostrando a situação futura do desenlace. E aí ele começa a ver, o médico faz o diagnóstico da situação, mostrando que havia um comprometimento já físico, que era muito eminente. Nessa hora, a gente percebe que o afastamento é o momento exatamente que até a Anésia percebe que a mãe estava realmente partindo para o plano espiritual. Né? Bom, analisando então quais seriam os fenômenos da fé, a gente já viu essa ligação espiritual muito forte ali, em que havia uma manifestação oral da perturbação do próprio Olímpio através da voz da mãe, que cessa quando a ligação se rompe. E aí ele começa a descrever o que estava acontecendo. Nessa hora, a própria Dona Elisa percebe que ali estava o momento do seu desenlace. Ela sentiu, o organismo começou a falhar, os sintomas de que havia ali um processo natural. E ela começa a rememorar todo o seu passado. Ela busca desde a infância, a juventude, a mocidade. Então aparecem as cenas, as memórias que estão ali do lado. E a gente passa por isso. Isso é muito comum, esse relato. Várias situações de pessoas que tiveram um processo de morte iminente que relatam esse fenômeno. Parece que a tua história passa muito rapidamente por você. Eu passei um fenômeno um pouco parecido com isso daí. Eu estava em São Paulo, conversando na porta do hotel que eu estava conversando com um amigo, assim, na calçada, quando eu escutei um barulho muito forte mesmo.
E eu olhei e vi um carro vindo sobre a calçada em minha direção. Eu vi o carro subindo, batendo num poste, subindo. Ele estava mais ou menos assim, talvez uns 20 metros da onde eu estava. Eu vi perfeitamente vindo em câmera lenta. Eu não consegui ter nenhuma reação. O meu amigo que estava, ele falou, não entendi, porque você ficou paralisado. A situação dele foi, ele deu um salto, empurrou, eu caí fora da linha do carro, ele caiu em cima do carro. Quando ele pulou, ele já caiu em cima do carro e me tirou da frente do carro. E aí a gente comentando, falou assim, você não viu o carro? Eu falei, eu vi em câmera lenta. Parecia que não estava chegando, eu vi a cena em quadro a quadro vindo, mas eu não realmente consegui fazer nada. Eu acho que nessas horas o nosso psiquismo, ele avança numa velocidade de tempo muito rápido, que é o que acontece, talvez, no processo iminente de morte que a Dona Elisa está passando. Você começa, num instante muito breve de tempo, rememora todas as suas cenas em detalhes, rever pessoas, rever situações, vai desde a maturidade até a infância, numa velocidade muito grande. E aí, o que é isso? O que é isso? Eu já fiz lá algumas explicações quando a gente entrou. Eu acho que até na própria estudo do Domínio sobre a Mediunidade, mas eu mostrei aquele cone de luz do Einstein, que você define algumas fronteiras do mundo físico. E o tempo faz parte do mundo físico. Fora desse universo não existe o tempo. Então o tempo é um artifício nosso aqui. Aquilo que leva instantes aqui pode passar ali, não existe. Ou o que leva séculos aqui, você também não tem dimensão de tempo. Nessa hora que o seu espírito vive nesse mundo já no plano espiritual. O fator tempo é um fator do nosso mundo físico. Então você rememora, naquele período, muito rápido, todas as cenas da sua vida. E além do que, ela também acontece um outro fenômeno. A Dona Elisa tinha sua última irmã ainda viva, morando numa cidade distante da onde ela estava com a filha, a Anésia. E ela sente a vontade de se despedir da sua irmã. E ela vai direcionando o seu pensamento, como o André coloca, concentra os próprios pensamentos, eu botei em destaque, para satisfazer essa derradeira aspiração. E ela vai até a cidade aonde está a irmã. Mais uma vez, a gente percebe aqui a intensidade que a vontade e o desejo fazem no mundo espiritual. Ela quer dizer adeus à sua irmã. E ela vai, mesmo naquela situação de fraqueza e no momento de desenlace. Então, envolvida por forças, nascida da própria obstinação, afastou-se ligeira, voltando automaticamente ao rumo da cidade que lhe situava a irmã. Então vemos a força do pensamento. Mesmo a Dona Elisa, com todo aquele desequilíbrio que passava pela influência do filho, ao ser retirado, ali também a relação da vontade e do desejo era muito forte, a ligação. Ao ser afastado, ela rememora toda a sua vida e sente a vontade de dizer adeus à sua irmã. Concentra as suas forças e vai até a irmã. Ela chega até lá. A irmã está deitada, ela chama pela irmã, a irmã não responde e ela a pressiona. O André coloca que ela pressiona o peito da irmã, ela faz movimento, a irmã acorda e diz assim: Elisa morreu. Então ela identifica naquele pensamento. Por quê? Forças do pensamento. A própria Elisa ali do lado, assim, ela sentiu, foi o momento da passagem da minha irmã. Isso também é muito comum. Olha, tem relatos e mais relatos de pessoas que dizem que essa coisa. Eu, na hora que aconteceu o desenlace do meu amigo, do meu familiar, eu acordei e sabia que ele havia ocorrido o desenlace.
são os pensamentos, as formas de pensamento direcionando. Então, nesse momento, às vezes, na maioria dos casos, talvez nós até estejamos próximo daquele companheiro que está passando pelo processo de desenlace, dando amparo a ele, dizendo: você está indo na minha frente, logo mais eu estarei junto com você. Vá lá e prepare o terreno para que eu também chegue. Então, nessa hora você sabe, aconteceu o desenlace do meu amigo, do meu familiar. Tudo relacionado com a vontade, com ondas de pensamento. E a gente vê como é que isso é muito importante. Pode ser unilateral. Inclusive, vamos supor, a irmã ali, ela sente, se desperta e identifica. Pode ser que não. Pode ser que ela não tivesse isso. Ou, ao contrário, você visitando aquele que está num processo de desenlace e ele não percebe a sua presença espiritual. Pode, tranquilo. Tudo é uma questão da sintonia. Às vezes, a sua sintonia não está naquele momento com aquelas vibrações do companheiro que está ali do lado. Então, você não sente. Ele tenta se comunicar, se aproxima, mas você não sente. O André faz ainda um detalhe que eu não coloquei aqui, mas ele identifica nesse momento que ela se afasta do corpo físico, há um cordão luminoso de cor prateada que se estende ligando ainda a entidade, o corpo físico, ao perispírito da companheira Elisa. Então ele mostra, ele fala aquele chamado por algumas correntes de cordão prateado, cordão de prata. Então tem uma série, mas então ele identifica, porque havia ainda uma ligação tênue energética entre o perispírito da companheira Elisa e o seu corpo físico ali no quarto que estava com Anésia. E ela vai a outra cidade, Politano, ele relata, o Aulus pede que o André e o Hilário acompanhem até a Dona Elisa naquele momento. Ele relata então a presença desse cordão mediúnico. E aí o André coloca: Elisa, após libertar-se do anseio que a inquietava no campo íntimo, que era visitar sua irmã, qual se o corpo distante lhe reclamasse a presença, na hora que ela vai, se despede da irmã, ela volta de imediato para casa. E ela, então, está menos aflita, cansada, fatigada, quer dizer, exausta, porque a passagem ainda para o plano, do plano físico para o plano espiritual, derradeiramente não havia acontecido. Ela já estava fisicamente debilitada, mas ela volta menos aflita, porque ela realizou aquele desejo. Eu disse adeus à minha irmã. E ele ainda coloca uma coisa: no aposento familiar, quis reaver o corpo físico. Então, naquela hora que ela chega, ela identifica o corpo físico ali sobre a cama. E ela vai, como se fosse durante um sono, talvez que já tivesse um desprendimento, ela tenta novamente reaver o corpo físico, como se a nova realidade se construísse um estranho pesadelo. Ou seja, ela estava ainda não consciente do processo de desenlace que já havia ocorrido. Contudo, abatida e atormentada, flutuou sobre o leito, ligada aos despojos pelo tênue fino de substância prateada, sem saber definir se estava viva dentro da morte ou se estava morta dentro da vida. Então é comum, porque é um momento que ainda a transição não aconteceu em definitivo. As sensações do corpo físico ainda são muito presentes, mas as sensações do mundo espiritual já estão bem intensas. Então havia nesse instante ainda uma indecisão quanto: estou morta no corpo vivo ou estou viva num corpo morto? E o Aulus acrescenta, para a gente finalizar, uma orientação, porque o Hilário, que é o companheiro que está lá junto, diz assim: mas aquele cordão, aquele incômodo,
Será que nós não podemos auxiliá-la nesse desfazimento desse cordão, do laço prateado entre o corpo e o espírito recém-liberto? E o Aulus termina com a orientação muito clara: não. Ele não é não é talvez. Porque a gente tem mania de dizer, não, vamos ver se a gente estava comentando. Principalmente brasileiro tem um jeito de querer dar um jeitinho, né? Aquela situação. Ele disse claro, não somos nós, não há como fazer isso. Esse elo tem a sua função específica no reequilíbrio da alma. Nesse momento de transição, que é difícil para a entidade que teve a sua jornada no plano físico, aquele cordão energético, ele tem uma função específica para reequilibrar a alma, para preparar aquela alma para a vida espiritual. Morte e nascimento são operações da vida eterna, que demandam trabalho e paciência. Além disso, há companheiros especializados no serviço da libertação última. A eles compete o toque final. É a responsabilidade do trabalho. Ele pode fazer esse tipo de trabalho? Pode. Ele tem preparo? Tem. Ele tem capacitação? Tem. Mas não é a função dele. Existem companheiros especializados e, como ele fala, a eles compete esse toque final. E ele, então, junta o grupo, Hilário diz, o nosso momento aqui já terminou. O nosso trabalho e a nossa assistência já terminou. Os companheiros agora vão assumir o trabalho específico que têm que fazer. Então, é uma orientação muito importante para que a gente comece já a entender esse processo de desenlace. Mesmo ali, com toda a situação de desenlace próximo, a mediunidade se fez presente em todas as situações que nós estudamos. Na ligação do filho com a mãe, na ligação da Anésia com a Teonília, companheira espiritual, no processo de desenlace das entidades de simbiose que o Aulus tomou, na conscientização de toda a sua jornada na Terra, no momento do desenlace pela Dona Elisa, na viagem até outra cidade para descobrir, para dizer adeus à sua irmã, na volta e nessa orientação final que o Aulus dá. Esses companheiros espirituais são responsáveis por esse trabalho. Não nos compete interferir no trabalho dos outros. Então a gente termina esses 3 capítulos em que nós analisamos o contexto da companheira Anésia, desde a relação afetiva com o seu marido, com a presença espiritual daquela que estava trazendo uma perturbação na sua casa e também com o processo de desenlace da Dona Elisa. Praticamente agora a gente vai começar com outro tipo de trabalho no capítulo 22, que é a nossa próxima aula, então, no mês seguinte.